Olá a todos, meu nome é Letícia Vasques, sou médica gastroenterologista e hepatologista e hoje eu estou aqui com a Carla. Isso. Pode, por favor. Olá a todos, eu sou Carla Toda, médica gastroenterologista e hepatologista e hoje vamos dar aqui sequência ao podcast da PEF, né, em que a gente vai trazer aqui um tema que acaba sendo muito comum no consultório, que é como a gente pode avaliar e seguir e rastrear o CHC nos pacientes com MESA-UDI, mas que não são cirróticos, né, Letícia? Então, isso é um grande desafio que a gente tem no nosso consultório e na nossa vida, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente falar da importância da doença, tanto do MESA-UDI quanto do HCC. E o que você tem para falar sobre isso, Letícia? Bom, MESA-UDI hoje é uma doença que atinge mais de 1/4 aí da população em geral, né? Então, muito frequente. Está se tornando a principal causa tanto de CHC quanto dos transplantes no mundo, né? Com a queda das hepatites virais. E cada vez mais o CHC também é uma doença que vem crescendo, né? Então, hoje, quarta principal causa de morte, segunda principal causa de perca de anos de vida. Então, acho que é um tema que merece debate, com certeza. Com certeza, Letícia. E a gente também entende, né, que esse aumento na incidência do carcinoma hepatocelular tem muita influência do aumento do CHC relacionado ao MESA-UDI. Isso está muito atrelado à ocorrência da fisiopatogenia com os fatores metabólicos, em especial com a obesidade. Então, vocês vão poder acompanhar aí no slide que vai ser projetado para vocês, onde a gente mostra a mudança na epidemiologia, né, do HCC ao longo de 2 anos, em que é um aumento global, que a gente consegue ver, seja em países ocidentais ou países orientais. E aí, dentro da fisiopatogenia, fica claro para a gente aí a ocorrência, né, a presença de fatores que são modificáveis, apesar de crônico, como diabetes e obesidade, como papel central nessa fisiopatogenia. E aí a gente começa então a pensar, quais fatores de risco então, Letícia, a gente considera para o carcinoma hepatocelular? O que a gente deve considerar que a gente consegue modificar ou não? Então, a gente tem os fatores não modificáveis, né, que é a genética do indivíduo. Hoje também um dos temas de debate é o PNPLA3, né, que a gente sabe que confere um risco para os pacientes que são heterozigotos ou homozigotos GG, né, que confere risco ao câncer, e também a etnia, né, do paciente. E agora a gente tem os modificáveis, né, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, que também cresce a ritmo exponencial no mundo inteiro. Com certeza. E aí, dentro de fatores protetores, na verdade, a gente vai ter que agir muito mais nos hábitos dos pacientes, né? Então, tentar acessar o tabagismo, tentar acessar o etilismo, né? Estimular a perda de peso, a adesão à mudança do estilo de vida, né? E a genética até pode ter um fator ali protetor em algumas situações, mas com o componente poligênico da doença, a gente sabe que não vai ser unicamente determinante, seja para risco ou para proteção. E quando a gente vai conhecendo, vai resgatando, né, a história natural da doença, o que a gente vê? Aquele mesmo caminho que a gente via desde o NEFA-UDI, que agora a gente tem como MESA-UDI, então a ocorrência dos pacientes com esteatose simples e a evolução da fibrose, e a que a gente vê, para qualquer etiologia de modo geral, é que o aumento do risco da fibrose é o principal fator prognóstico para os pacientes, né? Mas aí tem um pulo do gato, não é isso? Tanto o vírus B quanto o MESA-UDI, ele tem um pulo do gato em relação à fibrose e risco de evolução para HCC, né? E aí o que a gente vê? O paciente que tem fibrose, que ainda não está em fase cirrótica, ele pode acabar evoluindo para carcinoma hepatocelular. E aí eu acho que entra o nosso grande calo, né? Nossa grande dificuldade de como é que então a gente vai triar esses pacientes. Porque os cirróticos, todos nós sabemos, né? O cirrótico tem que fazer o seu ultrassom, ou com ou sem, né? Sua alfa-fetoproteína. E esse paciente que não é cirrótico? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Exatamente. Se eu tenho um paciente que é obeso, diabético, que tem muitos fatores de risco, e um MESH acompanhando no consultório, o que eu faço?
Exatamente. Então, a gente tem que estar ciente de que esse paciente precisa ficar numa vigilância e que a gente vai precisar considerar diferentes fatores para individualizar realmente como a gente vai acompanhar. Sabendo que tem uma incidência de CHC que pode variar de 2,5% até 13% de evolução. Claro que isso crescente com o grau de fibrose do paciente, né? Que cirrótico tem um maior risco para carcinoma hepatocelular, todos nós sabemos. Mas a possibilidade disso acontecer no paciente com fibrose 1, 2, 3, é isso que deixa a gente tão temeroso em relação à doença, tá? Com certeza. E uma outra grande preocupação que a gente tem, e aí é só um ponto de destaque, é que além da gravidade da doença, né, do MESALD e do MESH, na ocorrência do carcinoma hepatocelular, é que essa inflamação crônica, né, leva a consequências sistêmicas para esse paciente. Então, os pacientes vão morrer, em primeiro lugar, de doença cardiovascular, né? Então, a gente, claro, tem que se preocupar com o fígado, com a estratificação do HCC, mas, em paralelo, esse paciente tem que ter esse controle metabólico e essa avaliação de risco cardiovascular e também a gente ter atenção para o maior risco de neoplasias extrahepáticas nesses pacientes. Maravilha. E aí, Letícia, em relação ao screening, o que é que habitualmente você acha que as sociedades acabam reforçando e recomendando para esses pacientes? Bom, o que toda sociedade recomenda, a ISO, a SLD, Atlântico Pacífico, é o quê? Pacientes cirróticos, independente da etiologia por NASH, todos têm que ser rastreados semestralmente. E lembrar que temos exceções, né, já comprovadas do vírus B, né? Sim. Que progride para CHC sem cirrose. Exatamente. Então, a gente tem isso muito bem consolidado, né, nos guidelines, na literatura, que cirróticos e vírus B de risco ali, intermediário ou alto, né, ganham esse rastreamento sem maiores questionamentos. Então, a gente acaba praticando isso de uma forma muito mais consolidada. E eu acho que aí a nossa dificuldade, o nosso dilema que a gente está justamente aqui debatendo hoje é como a gente pode avaliar o não cirrótico por MESALD, né? E aí a gente tem diferentes trabalhos, diferentes recomendações, mas ainda não temos um consenso, né, ou uma recomendação formal de como conseguir triar melhor esses pacientes. E aí, esse ano, a gente teve aqui a publicação, né, de um guideline do ISO em comum publicação com a Sociedade de Diabetes e de Obesidade, né, publicada agora em 2024 no Journal of Hepatology, e que fala para a gente justamente sobre os desafios da avaliação do paciente MESALD e coloca esse questionamento lá para a gente, né, nos pacientes adultos não cirróticos por MESALD e MESH. Eles devem ser, né, vigiados, rastreados quanto à detecção precoce de HCC, e ele traz para a gente algumas recomendações, né? Você concorda, Letícia, com esse posicionamento? Concordo porque a gente vê, né? Às vezes a gente tem um paciente ali que é um F3, é um paciente que tem todos os fatores de risco e muitas vezes a gente é surpreendido na biópsia, exatamente você vê o quê? Esteatohepatite junto com o diagnóstico de CHC. Exatamente. Então, sim, a gente entende que é uma população que realmente merece, né, essa validação e aprofundar essa investigação. Então, o guideline fala pra gente que indivíduos não cirróticos, né, que têm uma fibrose inicial, um F1, até mesmo ali, né, significativa F2, a gente poderia, pelo guideline, né, não estaria recomendado de uma forma formal, tá? Então, mas claro que a gente vai individualizar caso a caso. Caso a caso. E já em indivíduos que tenham realmente uma fibrose avançada, F3, esses pacientes, de acordo com a estratificação de risco individual, a gente pode aí, então, indicar. Na prática clínica, na vida real, como é que você faz? Você pede ultrassom, alfa-fetoproteína? Como é que é a sua experiência em relação ao segmento e rastreamento desses pacientes? Acho que todo F3 merece um rastreamento. O problema é que muitas vezes, e às vezes não sentir falta disso, são os pacientes que não são de boa visualização no ultrassom. Exatamente. Que são o quê?
a maior parte dos nossos pacientes com mesalgia. O paciente obeso, diabético, com uma janela pequena, com um tecido adiposo em grande quantidade. Então, e também é é um desafio, porque também você não pode ficar submetendo esses pacientes a uma tomografia ou uma ressonância. Sim. Então... Porque é tudo uma questão de custo, né? Exato. Análise de custo e benefício. Então, né, devido à prevalência enorme que a gente tem da doença, a gente não consegue realmente estabelecer rastreamento para todo mundo, né? Mas, de fato, até existem vários trabalhos que questionam o ultrassom, né, inicialmente, como sendo o melhor método nessa população, mas a gente sabe que por questão de custo, ele é o método aí carro-chefe que vai começar. Mas é sempre com realmente essa colocação que você fez, ela é totalmente válida e importante. Que o ultrassom nessa população, ele realmente pode falhar. Muitas vezes o fígado com uma estetose mais importante, eventualmente, fica muito ali de difícil visualização, né? Então, o paciente obeso. Então, a individualização é a chave, né, para poder fazer essa melhor avaliação. Exatamente. E aí, então, a gente tem que destacar quais são os principais fatores associados ao maior risco de HCC. Então, dentro da nossa história clínica, a gente vai avaliar, né, a duração e o tempo do diabetes, da obesidade desses pacientes, né, se tem só um, dois fatores ou ambos. A gente vai avaliar também em relação à idade. Então, tem vários trabalhos que colocam pra gente 60 anos, 65 anos, mas a gente sabe que a idade importa. O que mais que você vê, Letícia, nesses pacientes como fator de risco? Bom, tem os pacientes que são mistos, né? Que eles ingerem bebida alcoólica, né? Até uma certa quantidade que também favorece o aparecimento. A gente sabe que o cigarro também, né, o uso do tabaco, ele também tem uma predisposição, aumenta o risco de CHC. E foi o que a gente já estava comentando, né, aquele paciente que já é por elastografia ou tem um FIB4 já alterado, né, que aí o FIB4 também muda um pouquinho de acordo com cada referência, mas a gente sabe que o paciente com um FIB4 mais alto e o paciente com uma elastografia acima de 10, a gente sempre tem que ter um pouquinho mais cuidado com ele. É um alerta, né, que fica para a gente olhar com um carinho maior para a avaliação justamente desse paciente e aí individualizar. Então, a gente encontra, inclusive, né, no guideline, uma proposta, né, na verdade, não no guideline, mas uma publicação que teve no Hepatology do ACLD, falando de uma proposta do que seria um modelo de estratificação de risco para HCC num paciente não cirrótico, né? Então, eles colocam que dentro daquele pool de pacientes com mesalgia, o que é cirrótico é muito bem estabelecido. F4 vai ser seguido de acordo com os guidelines. Esse ninguém questiona. Exato. Mas aqueles pacientes realmente não cirróticos, idealmente seria através da combinação de fator de risco ali, avaliação do risco poligênico do paciente, né, para avaliação desse score de risco e os fatores ali de risco clínicos. E a partir dessa interação desses fatores de risco, a gente então conseguiria estratificar esses pacientes em baixo, médio e alto risco e conseguir talvez triar melhor e não sermos pegos de surpresa por aqueles pacientes que acabam vindo com HCC não cirróticos. E em relação aos modelos que a gente tem, Letícia, o que você tem a falar pra gente? Bom, nós temos diversos estudos, alguns, a maioria retrospectivos, né, que mostram exatamente isso que a gente já comentou. PNPLA3, né, e outras mutações, lembrando que a gente não tem essas outras mutações na prática clínica, né, apenas o PNPLA3, e idade, sexo, obesidade, diabetes e uma fibrose aí um pouquinho mais alta. Também tem scores que a gente leva, né, FIB4, APRI, que a gente pode calcular só com os exames de sangue, se a gente não tem acesso a outros métodos gênicos, outros tipos de alteração, né? Então, aqui a ideia realmente é a gente tentar, né, só pincelar que a gente tem diversos modelos em estudo, né, de tentar avaliar esse equilíbrio, essa interação entre os fatores genéticos, né, dos pacientes, das mutações, com os fatores clínicos, mas ainda não temos, né, no mundo ideal, na prática, na verdade, essa avaliação. Porque varia de estudo para estudo, alguns estudos entra o genético, alguns não, alguns entram exames, outros não. Então,
acaba sendo muito heterogêneo para a gente conseguir realmente bater o martelo, né? Sim, com certeza. E acaba que na prática clínica, então às vezes a gente, né, a gente acaba sempre vendo as últimas referências, as últimas avaliações, mas hoje, né, Brasil, né, São Paulo, ou o restante do Brasil que a gente sabe que o próprio a própria pesquisa do PNPLA3, né, ainda a gente consegue ter aqui em São Paulo numa maior acessibilidade, mas alguns locais não, e a gente não tem validação dele de uma forma única, né? Então, sim, um dos podcasts foi justamente como utilizar o PNPLA na prática clínica. Eu acho que a gente ainda está aprendendo, né, sim, sobre como aplicar de fato a pesquisa do PNPLA nesses pacientes. Sim. E talvez realmente nesses pacientes não cirróticos, ele possa nos ajudar realmente, nesse momento que a gente não tem disponível ainda a pesquisa das outras mutações, até por a gente saber que é uma doença poligênica, ele pode ser um fator que possa pesar nesse quebra-cabeça de avaliação dos pacientes, né? Então, a presença do polimorfismo pode acabar favorecendo. A gente favorecer, vou olhar um pouquinho mais de perto, existe um risco maior, né? Os trabalhos falam que pode ter um risco 3 vezes maior, tanto de cirrose quanto de carcinoma hepatocelular. Então, também coloca um medo no paciente ali de que ele precisa ficar acompanhando e aderir mais. O Lean NASH, aqui, o paciente que tem uma idade jovem e já tem uma fibrose alta, sim, ou aquele paciente que não tem tanta gordura corporal, então acho que o PNPLA3 ele traz às vezes muitas respostas aí pra gente. Isso. E aí ele é o início, né, justamente dessa avaliação que a gente pode fazer, que consegue ser personalizado para o paciente, né, porque a gente sabe que na verdade, cada paciente ele nunca vai ser igual ao outro, né, então vai ter aquele paciente que vai ter um fator genético menor, um fator metabólico maior e um fator ambiental intermediário, né? Ao passo que outro vai ter diferentes manifestações de cada um desses componentes. Então, por isso que não existe uma receita de bolo para cuidar desses pacientes, né? Sim. E a estratificação se torna mais complexa também por conta disso. Então, na prática clínica, né? Então, já que a gente tentando concluir um pouco, na verdade o dilema continua, né? O dilema a gente tenta responder, mas as pesquisas, os estudos estão em evolução para tentar nos trazer, né, novas possibilidades. Então, eu acho que o julgamento clínico, né, a adesão do paciente, né, os fatores ambientais, e que tudo a gente vai colocar isso na balança para definir realmente. Mas tem alguns pontos de observação, né? Então, como você comentou, o FIB-4 persistentemente aumentado, seja acima de 2,67 ou acima de 3,25, de acordo com alguma literatura, ele tem um valor prognóstico longitudinal, né, de ter relação com maior risco de CHC. Da mesma forma que você falou também da elastografia hepática, né, que ainda não tem uma validação, mas estudos cada vez mais favorecem que esse valor aumentado e o aumento do valor da rigidez entre os exames de controle também indica pra gente esse maior risco, né, de carcinoma hepatocelular. Então, no final das contas, né, eu acho que individualizar, né, Letícia, talvez seja o caminho, né, para que a gente consiga fazer uma avaliação personalizada desse paciente. Para cada um, não tem uma resposta, uma forma de bolo, né? Exatamente. Não existe. Então, cada paciente vai trazer a necessidade de se ele precisa ser rastreado ou não. E na dúvida, eu acho que a gente tem que ser um pouco crítico também em relação como rastrear, né? Então, a gente não se contentar com o ultrassom em que foi muito rápido, e um ultrassom em que o laudo é ruim, um ultrassom que a imagem não está adequada, né? Porque vai ser o exame de entrada desses pacientes ainda. Então, esse screening no não cirrótico, ele ainda vai seguir esse molde inicial, né? Do ultrassom de abdômen, com ou sem alfa-fetoproteína, mas acho que nesse público alfa-feto pode contribuir, né? E aí é uma opinião minha, né, e de alguns trabalhos também, de que a curva dessa alfa-fetoproteína pode, né, dar esse alerta pra gente. Então, o dilema continua aberto e segue os estudos pra gente conseguir avaliar. Com certeza. Foi um prazer conversar com você, Letícia. Prazer foi todo meu.